Ele é muito pequeno. Mas você veria 150 mil estrelas próximas do Sol. Chegando um pouquinho mais perto agora, a 10 anos-luz, você veria as 33 estrelas que são as nossas vizinhas. Ainda não dá para ver o Sol. Quando eu fico pensando nisso, falo, Deus é muito criativo. É para a gente não sentir orgulho de nada, até a estrela de quinta grandeza, está vendo? Porque se Deus desse uma estrela de primeira grandeza, a gente já ia achar que nós éramos os papas do universo. Deus já deu uma estrelinha de quinta grandeza, falou, fica aí na sua, deixa que eu cuido de vocês. Se preocupa, é de quinta grandeza, mas fui eu quem fiz. É perfeita para os propósitos que eu desenhei. Então, se você não for de primeira grandeza, não fica triste, não. Cada um de nós foi desenhado com uma grandeza própria nos planos do nosso grande Deus, sabendo como você seria usado. Se você fosse de primeira grandeza, você estaria fazendo outra coisa. Fica sossegado. A Bíblia diz o seguinte, o que se requer dos dispenseiros é o quê? Que sejam todos de primeira grandeza? Não, é que sejam encontrados fiéis. Quem é de quinta grandeza tem que ser fiel como quinta grandeza. Quem é de primeira grandeza vai ser fiel como primeira grandeza. E assim por diante. Chegar mais perto um pouquinho agora. Há cerca de um ano-luz, daí sim, daí você consegue ver um pontinho branco lá no meio. Esse é o Sol. Chega mais perto um pouquinho. Agora, cerca de mais ou menos 1 trilhão de quilômetros, porque um ano-luz é aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Então, 1 trilhão de quilômetros agora, daí você veria aquele pontinho lá no meio, esse é o Sol. Chegar mais perto um pouquinho agora, estamos a 100 bilhões de quilômetros da Terra. Você dá uma olhadinha assim e fala, que legal, olha só, tem uns círculos ali, umas elipses. Essas são as órbitas dos planetas, só para você ter uma ideia do tamanho. Lembra aquilo que a gente falou, 7/10 de 1/1000 de um ano-luz? Demoraria de jegue mais de 2 milhões de anos para chegar lá? É aquela linha branca que vocês estão vendo ali do lado de fora. Essa linhazinha branca ali. Só para ter uma ideia o quanto que a gente já viajou para chegar até aqui. Isso aí seriam 10 bilhões de quilômetros. Mais ou menos 1 bilhão de quilômetros, você veria as órbitas dos planetas. Por favor, não me procurem por essas linhas no céu, elas não existem. Só coloquei ali no desenho para ficar fácil, para você saber aonde a coisa fica. Esse é um trabalho que eu fiz com o pessoal lá dos Estados Unidos, há uns quase 12 anos atrás. Vou mostrar daqui a pouquinho, se você quiser, você pode até achar muito desse material na internet já. Algo que é muito interessante, a 100 milhões de quilômetros, você olharia e sabe o que você veria? Nada. Porque o planeta Terra é tão pequenininho que não dá para ser visto a 100 milhões de quilômetros, é um cisquinho no céu. Sabe, todo esse negócio gigantesco, imenso, esse mega planetão, é pequenininho, é um cisquinho no céu. Se a gente chegar um pouquinho mais perto agora, a 10 milhões de quilômetros, você veria um pontinho, quase que não dá para ver, e aquele negocinho branco em volta, aquilo é a órbita da Lua em volta da Terra, só para você ter uma ideia, isso aí equivale a 384 mil quilômetros o raio. Esse é o tamanho da coisa. Chegar mais perto um pouquinho agora, 1 milhão de quilômetros, aí dá para ver o planetinha Terra, começa até a ficar meio azulado, e você vê a órbita da Lua. Chega mais perto um pouquinho, 100 mil quilômetros você estaria vendo a Terra. Você fala, que legal, esse é o planetinha que eu moro. Chega mais perto um pouquinho, a 100 mil quilômetros praticamente, você conseguiria ver até os dois hemisférios, o norte e o sul. Chega mais perto um pouquinho, agora estaríamos a 1000 quilômetros praticamente, você teria condição de ver de forma mais específica a sul dos Estados Unidos, a Flórida. E o trabalho que eu fiz com o pessoal do laboratório de alto campo magnético, foi uma brincadeira que nós fizemos há uns 12 anos atrás, mais ou menos, e a coisa ficou séria. Então, estou levando para vocês para uma região que é a região praticamente de Tallahassee. Aí nós estaremos a 100 quilômetros de altitude, olhando para baixo. Chegando um pouquinho mais, agora a cerca de 10 quilômetros de altitude, você veria a região sudoeste da cidade de Tallahassee. Chegando mais perto um pouquinho, Laboratório Nacional de Alto Campo Magnético. Essa é a região toda ali. A 1 quilômetro de altitude, isso que você veria. A mais ou menos 100 metros, você veria os prédios, as árvores. Para ver telha é muito desagradável. Vamos ver as árvores, que eu acho que é um pouquinho mais interessante. A 10 metros, você estaria vendo o topo dessas árvores. São carvalhais, muito bonitos, principalmente na época do outono. Começa a mudar um pouco de cor, fica bem simpático o negócio. A 1 metro de altura, estaria vendo os galhos. A uns 10 centímetros, mais ou menos, você começaria a ver as folhas.
A 1 centímetro, você começaria a ver os detalhes das nervuras dessa folha. A 1 milímetro, você vai começar a examinar a superfície dessa folha. A 1/10 de 1 milímetro, você começaria a ver as células na superfície dessa folha. A 1/100º de milímetro, você conseguiria ver as células individualmente dessa pequena folha. A 1/1000 de 1 milímetro, você começaria a ver o núcleo dessa célula. A 1/10 de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo a cromatina dentro do núcleo da célula. A 1/100º de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo o DNA que existe dentro do núcleo da célula. E a 1 milésimo de 1 milésimo de 1 milímetro, você estaria vendo praticamente os bloquinhos dos nucleotídeos de DNA. Você olha aquele negocinho e fala, puxa, que pequenininho. Dá para diminuir mais um pouco ainda. Agora, 1/10 daquilo que eu falei agora de pouco, você chega e fala, voltamos para o espaço agora, estou vendo um monte de estrelinhas no céu. Não, isso daí é a nuvem externa e a nuvem interna, nuvem de elétrons de um único átomo de carbono que você encontraria num DNA. Então, estamos olhando para um único átomo agora. Chegar mais perto um pouquinho, 1/10 daquilo que eu falei agora de pouco, ou seja, 10 picômetros de alguma coisa, você veria a nuvem interna dos átomos, de um único átomo, desculpe, de carbono. E agora 1/10 daquilo, átomo é mais espaço vazio de qualquer coisa. Tenho uma má notícia para você. Você é um tremendo de um buraco. Você é um vazio. Para você ter uma ideia, as 2 torres gêmeas que foram destruídas nos Estados Unidos, se nós tirássemos todo o espaço entre os prótons, os nêutrons e os elétrons, conseguíssemos tirar esse espaço que existe ali, daria para colocar as 2 torres inteirinhas na tampinha de uma caneta Bic. Aquela partezinha do fundo, aquele negocinho pequenininho. A única coisa que pesaria todo o peso delas, mas seria daquele tamanho, tirando todo o espaço vazio. Olha, se você sentir algum dia um vazio muito grande dentro de você, você já sabe de onde que vem. É um problema atômico esse, é uma questão de estrutura atômica. E se você precisar, não vá ao psicólogo, vá ao físico. Ele pode resolver todo o seu problema falando que o seu vazio tem uma explicação lógica. Você sabe como é que é? Psicólogo vai ficar te enrolando até o final da vida, não vai falar a verdade. Já vai direto no físico, ele fala, teu problema é um problema atômico nuclear. A gente pode resolver isso. A gente coloca você dentro de um... Não vou falar onde é que eu coloco, deixa quieto. Pegando 1/10 daquilo que eu acabei de falar de vocês, ou seja, a 100 fermis, você começaria a ver os prótons e os nêutrons de um único átomo de carbono. Pegando 1/10 disso, aproximadamente 10 fermis, nós estaríamos praticamente vendo o núcleo de um único átomo de carbono, que faz parte de um DNA, que está naqueles bloquinhos lá dos nucleotídeos da cromatina, que faz parte do núcleo de uma célula, que faz parte de uma folha, que faz parte de uma árvore, que está plantada lá no laboratório do alto campo magnético, que fica lá no sudoeste da cidade de Tallahassee, lá na Flórida, fica nos Estados Unidos, no hemisfério norte, o planetinha Terra, está pertinho ali, faz parte do sistema solar, que é uma das 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma das 3 galáxias, das grandes galáxias do nosso grupo local, que faz parte do grupo de Orion, o supergrupo de Virgo, que faz parte de um dos 270 mil grupos do universo visível. É impressionante a capacidade do nosso Deus. Todo esse negócio, Ele sabe tudo isso. Vamos chegar mais perto um pouquinho, tem mais algumas coisinhas para a gente ver. Aí eu estaria praticamente a 1 fermi, e você estaria vendo a superfície de um único próton de um átomo de carbono. E até onde a gente consegue ir, nós estamos nos atômetros. Sabe o que me impressiona no meio de tudo isso? Você fala, nossa, mas esses negócios são tão pequenininhos. É verdade, eles são tão pequenininhos, mas são esses negócios pequenininhos que mantêm essas coisas grandes todas juntas. O poder do Criador, a capacidade dele, como é possível um negócio tão pequenininho manter uma mega estrutura dessa juntos? Nosso Deus é grande, Ele é um grande Deus.